na tua palavra, Senhor, no estudo com o Vitor, Senhor, que o Senhor venha abrir nosso entendimento, nosso coração, para que possamos absorver cada palavra que vai ser ministrada em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor esteja conosco em cada lar representado, Senhor, através desse Zoom, que o Espírito Santo do Senhor possa estar conosco, ó Deus, em nome de Jesus, e dando ali também, ó Pai, ó Deus, sabedoria também para a vida do Vitor, ó Deus, estar ministrando essa palavra para a gente, ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Érica, por orar e convidar o Senhor para fazer parte dessa reunião, né? Muito bem, estamos continuando nossa leitura no livro de João. Quem sabe hoje a gente termina o capítulo 4. Quem diria que a gente ia refletir tanto e meditar tanto nos primeiros capítulos de João, né? Só antes da gente partir para o assunto, eu coloquei lá no Google Drive o arquivo com a atualização das minhas anotações, então vocês vão encontrar lá as anotações até a aula de hoje, da nossa primeira aula do ano. Essa é a aula número 4. Então vocês vão achar anotações lá dessas 4 primeiras aulas. Tem bastante detalhes, assim, bastante referências que eu estou aplicando ali, mas também é óbvio que nem tudo que a gente trata nos encontros online vão estar escrito ali, então é importante acompanhar os nossos encontros e usar o material como uma base para aprofundamento, para meditar e mais a fundo nos assuntos. Antes de começar também, eu queria indicar 2 livros do Jewish Jesus. Esse aqui o meu irmão está traduzindo, então em breve vai sair em português, mas se você lê em inglês, você já pode adquirir. Ele vai falar, basicamente, ele vai abordar tudo aquilo que vocês aprenderam naquele treinamento com o Paulo aí, de acho que 4 horas que vocês tiveram seguida de ministração. Mas ele vai trazer uma abordagem, uma linguagem bem simples, direta, e para a gente entender, então, quem é Jesus, o judeu. E como que, aqui o subtítulo que ele usa, né, é Reconectando a verdade sobre Jesus, Israel e a Igreja. Então, ele vai desmistificar e debater qualquer argumento em relação à teologia de substituição e todas aquelas coisas que a gente já vem discutindo há talvez 1 ano e pouco, né? Então, é um livro bem bacana. Eu normalmente não indico livro que eu ainda não li, mas esse aqui, o meu irmão falou, compra, que você precisa ler, e o pessoal lá de Piracicaba, eles teriam um bom proveito desse livro. Então, é uma indicação mais dele do que minha, tá? Esse outro aqui, não tenho ideia quando vai sair em português. Teach Us to Pray. Ensina-nos a orar. Esse aqui é do Corey Russell, e ele é um guerreiro de oração, assim, um cara fantástico. Não sei se vocês conhecem Corey Russell. É outro livro que, de novo, não tenho costume de indicar livro que eu ainda não li. Esse livro chegou hoje, mas ele chegou e eu li a introdução dele e li um capítulo inteiro dele, porque é fantástico. E ele tem um capítulo, por que eu quero indicar esse livro para vocês? Porque ele tem um capítulo que ele vai falar sobre os amigos do noivo. Então, ele dedica um capítulo inteirinho analisando aquele texto de João 3, 22 a 36, que a gente abordou na aula passada, sobre quando João fala que ele é o amigo do noivo. E ele também vai usar bastante a referência de Mateus, quando Jesus mesmo fala que os discípulos dele estavam com o noivo, então eles não precisavam, lembra daquela passagem que eles vêm perguntar por que seus discípulos não jejuam?
E daí ele fala, por que você vai jejuar na presença do noivo? Mas tem uma hora que o noivo não vai mais estar entre eles, daí eles vão jejuar e tal. Então, é um capítulo inteiro falando dessa realidade de Jesus como noivo e a nossa realidade como noiva de Cristo, mas ao mesmo tempo como amigos do noivo, né? Então, fiquem de olho nesse aqui quando lançar em português, mas se você ler em inglês, já é uma boa aquisição. Certo? Antes de começarmos, alguma pergunta, comentário sobre o que já temos visto até aqui, de João capítulo 1 à metade do 4? Alguém refletiu sobre alguma coisa que a gente falou semana passada e quer trazer algum comentário, alguma pergunta? Não tenho vergonha de falar. Mas se ninguém tem pergunta, a gente segue. Lucas, você quer comentar as perguntas que eu te fiz? Você não tinha pergunta, mas eu te fiz perguntas. Quer comentar alguma coisa sobre... Vai dar certo aí? Não dei nenhum aviso prévio, né? Então, eu tô sozinho com a tropa aqui, a Vanessa foi fazer plantão no hospital. Ai, tá bom. Tô com a tropa aqui, ó. Desculpa, eu te pus na fria. Tô aqui na guerra. Não, sem problemas. Mas, Não, mas se você conseguir falar, manda bala. Senão, eu explico mais ou menos aqui. não, pode explicar aí, que senão vocês vão ouvir mais dele. Tá bom. Então, o que eu tinha pedido para o Lucas dar uma olhada, assim como vocês sabem, o Lucas recentemente descobriu uma descendência judaica e tem se aprofundado cada vez mais no estudo do hebraico e etc. E aí eu pedi para ele ler como que esse versículo de João 4, João 4:26, que a gente leu a semana passada, né? A gente terminou ali naquele ponto, João 4:26, quando Jesus responde para a mulher, eu sou, né? Eu pedi para ele ler então em hebraico como que estava traduzido. Então, só para dar um contexto panorâmico, assim, não sei se todos vocês sabem, mas a Bíblia ela foi escrita em 2 idiomas praticamente, né? Talvez 3. Então, o Antigo Testamento majoritariamente em hebraico, alguns trechos em aramaico, né? E o Novo Testamento, embora tenha sido escrito por judeus, na sua maioria, ele foi escrito em grego, né? Então, o texto original do Novo Testamento ele é em grego. Porém, quando a gente faz a tradução, por isso que eu pedi para ele ver como que foi feita a tradução no hebraico, qual é a forma que eles traduziram esse texto? Porque no grego, como eu estava explicando na aula anterior, não existe esse artigo que a gente vê aí no versículo 26 de João 4, quando ele fala eu o sou. Esse o aí não existe. O texto original ele fala eu sou, né? E por que que isso é tão significativo assim para nós? Porque Jesus ali, naquela resposta para aquela mulher, ele não está apenas dizendo eu sou o Messias, ele está dizendo eu sou o eu sou, de Êxodo 3:4, que apareceu na sarça ardente para Moisés e disse de lá de dentro, eu sou o que sou. Né? Então, e a gente vai ver que nenhum outro livro que relata a história de Jesus vai trazer tantas afirmações de Jesus dizendo eu sou como o livro de João. Né? Então, só para vocês saberem, Lucas foi lá no hebraico, no texto traduzido em hebraico, e realmente o que está lá é eu sou. E a raiz da palavra aí tem muito estudo para ser feito, né, e para ser discutido, mas basicamente é traduzido como da mesma forma
que em hebraico foi escrito Êxodo 3:14 ou 3:4? 3:14, desculpa. Da mesma forma, então, que foi escrito em hebraico, em Êxodo 3:14, eu sou, é o que está escrito em hebraico, na tradução do grego, em João 4:26, quando ele responde para a mulher, eu sou. Olha quem chegou aqui. Boa noite, pessoal. Quanta gente. Um pouco ainda recapitulando as coisas que a gente viu, os pontos que a gente viu no nosso encontro anterior. A gente falou que Jesus afirma para aquela mulher ali no poço, para aquela samaritana, ele afirma, se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus, você ia me pedir e eu te daria água viva. Né? Então, isso não é uma ideia, isso também não é uma ideia do Novo Testamento, tá? Então, esses textos que eu vou dar referência para vocês agora, eles não estavam, a gente não tratou deles na aula anterior, mas, por exemplo, Isaías 12:13 fala assim, vocês vão vir com alegria, se referindo aos judeus, ao povo de Israel, vocês virão com alegria e vocês vão trazer água das fontes da salvação. Está em Isaías 12, versículo 3. Jeremias 2 diz assim, Jeremias 2:13, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. O Senhor está falando para Israel, vocês cometeram dois males. Vocês me deixaram, vocês me abandonaram. E quando ele fala vocês me abandonaram, ele está dizendo vocês abandonaram o manancial de águas vivas. Agora, quem é o manancial de águas vivas? Apocalipse vai dizer assim, Jesus vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Apocalipse 21:6. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ou seja, é o mesmo sujeito em Apocalipse 21:6 e em Jeremias 2:13. Vocês conseguem enxergar isso? É o mesmo falando em Jeremias 2:13, em Apocalipse 21:6, e é o mesmo que está falando em João 4 com essa mulher. Se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria e eu te daria da fonte de água viva, e você jamais vai ter sede de novo. E é óbvio que Jesus não estava falando de água que a gente nunca mais ia ter sede natural, mas está falando de uma água espiritual que brotaria de dentro de nós. Aí tem aquele dilema, ela fica meio confusa e ele fala, tá bom, então vai chamar o seu marido, lembra disso? E aí ele solta uma palavra de conhecimento para ela. E ela fala, não tenho marido. E ele fala, claro que não, você teve 5 já. E o que você tá não é seu marido. E aí ela, né? Como assim? Como que ele sabe desses detalhes? E aí ela muda o assunto. Vocês perceberam isso? Assim, ó, deixa eu ler no texto para vocês, que é muito engraçado essa parte. Versículo 18, 19, ela fala assim, do 16 eu vou ler. Jesus lhe disse, vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincera, dizendo não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde... Tipo, ela quis mudar o assunto na lata, né? Assim, tipo, pensa assim, você é confrontado de uma coisa que te incomoda, o que a gente faz? Ela fez igualzinho a gente faria, muda o assunto, galera, né? Jesus está te encurralando ali numa situação, e o que ela fez? Mudou o assunto totalmente, mas ele, né, com amor e graça e bondade e sabedoria, deu continuidade à resposta para ela. Por quê? Porque aquela palavra de conhecimento e Jesus ter abordado aquele ponto de pecado dela não era para expor o pecado dela.
Era para atrair aquela mulher e atrair a atenção dela para quem ele era e para quem ela tinha encontrado. Certo? Importante a gente pensar nisso. E aí a resposta de Jesus é: não importa não importa onde vocês adoram, o que importa é quem a gente adora e como a gente adora. Então, quem a gente deve adorar? A gente deve adorar ao Pai. E como a gente deve adorar? Em espírito e em verdade. Isso a gente falou no nosso encontro anterior. O que é adorar em espírito e em verdade. Mas tem uma coisa que eu ainda não tinha falado muito bem na aula anterior. Jesus, quando está respondendo para ela, ele fala assim: vem a hora, vírgula. Não, nem tem vírgula. Vem a hora e de fato já chegou. Tem vírgula sim. Vem a hora, vírgula, e de fato já chegou. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Alguém tem ideia? Estamos no capítulo 4 de João, versículo 23. Jesus está dizendo para a mulher: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas virá a hora, vírgula, e de fato já chegou. O que Jesus está dizendo aqui? Alguém? Arrisca? Vocês nunca se perguntaram assim, gente, quando a gente tá lendo essas coisas assim, que são meio esquisitas, a gente tem que, sei lá. Tava mostrando aqui pro Rafael e pra Érica no começo, um monte de anotação, minha, círculo, ponto de interrogação. Quando a gente se depara com essas coisas, a gente não pode se conformar e continuar lendo. Vem a hora e já chegou. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer assim, vem a hora. Ele está falando da segunda vinda dele. Está falando, vai vir o dia. Vai chegar o dia. Só que ele já estava ali na frente dela. Então ele pode falar, e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então tem muita coisa na nossa vida que a gente pode pensar dessa forma. A gente pode entender que vem a hora, vai chegar o dia do cumprimento de muita coisa na nossa vida na plenitude. Mas essa hora também já chegou. E a gente vê essa hora já chegou em Atos, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, eles são cheios dessa fonte de água viva que brota de dentro deles. Então vai vir a hora, Joel vai cumprir, o que está escrito em Joel vai se cumprir. Mas essa hora já chegou e aqueles que pedem, recebem do Espírito agora, nessa hora, nesse tempo. Então, quando a gente vê Jesus falando, vem a hora e já chegou, ele está se referindo, e não é a única vez que essa expressão vai aparecer no livro de João. Vem a hora, ou seja, vem o dia, que o Filho do Homem vai vir nas nuvens com poder e glória, e tudo vai se cumprir, mas essa hora já chegou, porque é Ele quem traz a realidade do céu para a terra. Então, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, é isso que Jesus está dizendo aí nesses 2 versículos. Em espírito e em verdade, a gente já falou sobre isso. O versículo 22 está falando, Jesus está dizendo, a salvação vem de onde? Salvação vem dos judeus. Por isso que a gente precisa ler esse livro. The Jewish Jesus. O judeu Jesus. Salvação vem dos judeus. Jesus está sendo categórico aqui. Salvação vem dos judeus. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer Gênesis 12, 3. O que o Senhor prometeu para Abraão em Gênesis 12, 3? Farei de ti uma grande nação, ou seja, uma nação justa e numerosa. Vou dar para você uma terra específica, um lugar específico. E quando essa nação, esse povo estiver nesse lugar específico, eles vão ser uma bênção para todas as nações
da terra. Portanto, salvação vem dos judeus. A palavra fala que a lei vai sair de Sião. A palavra também fala que todas as nações virão a Sião uma vez por ano. Onde é Sião? Salvação vem dos judeus. É isso que Jesus está dizendo. Gênesis 12, 3. O que Jesus está dizendo é: o plano de salvação não mudou. Portanto, quando vocês ouvirem ensino dizendo assim, não, o que está no Antigo Testamento é passado, o que importa é que Jesus veio e agora Israel não existe mais como uma nação especial diante do Senhor, ou como uma nação, não vamos nem usar a palavra especial, como uma nação eleita diante do Senhor para cumprimento do plano de redenção, isso aí não existe mais, o Senhor vai cumprir o plano de redenção dele através da igreja. Mentira! Mentira. Jesus está dizendo claramente, salvação vem dos judeus. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Quem não estava lá no sábado, que meu irmão trouxe um treinamento sobre isso, por favor. Se alguém puder aí, talvez a Gabi ou a Ju, copiar o link lá do YouTube e pôr no chat. Assistam esse treinamento de quase 4 horas, maçante, mas vale a pena. E ele traz essa abordagem do plano de redenção e a história de Israel nesse plano de redenção e onde a gente se encaixa, a história da igreja nesse plano de redenção. Então, essa mensagem que ele trouxe do Éden à Nova Jerusalém, fica claro a pregação do Evangelho do Reino. Muito bem. Seguindo, a gente viu então que Jesus disse para ela, quando ela fala assim, uma coisa importante é quando ela fala assim para ele, eu sei, a gente sabe, a gente está esperando chegar um Messias. Gente, ela não era uma israelita, ela era uma samaritana. Quem eram os samaritanos mesmo? Eles eram uma mistura de povos que adoravam outros deuses, certo? Uma mistura de povos que os de Israel rejeitavam eles porque eles eram um povo odiado por Israel por diversos motivos. Um dos motivos é que quando Judá voltou do exílio da Babilônia, eles foram reconstruir o templo. Esse povo foi o povo que atrapalhou Israel de reconstruir o templo. Então, eles tinham ódio dos samaritanos por esse motivo, e também eles tinham ódio maior ainda dos samaritanos, por quê? Porque eles eram uma mistura, ou seja, eles eram o resultado do pecado de Israel. Eles eram um resultado do pecado de Israel. Porque eles eram uma mistura de judeus com aqueles povos. E quem não era misturado, quem era judeu legítimo, entendia que aquilo era um resultado do pecado de Israel. Porque Israel sempre teve muito claro do Senhor que não era para eles se misturarem com essas nações. Certo? Então, existia esse ódio. E essa mulher está dizendo, a gente sabe que vai chegar o Messias. Essa mulher está dizendo onde a gente deve adorar a Deus. Certo? E ela, então, tem a esperança do Messias. Por que eu estou querendo reforçar isso com vocês? Porque a esperança do Messias, já naquele tempo, não era só uma esperança dos judeus. Tá? E ele fala para ela o quê? Eu sou. E quando ele fala eu sou, a gente já viu que ele traz junto com essa frase um caminhão de coisas. Eu sou a semente que vai esmagar a cabeça da serpente, Gênesis 3:15. Eu sou o descendente de Abraão, Gênesis 15. Eu sou o Deus que falou com Moisés, Êxodo 3. Eu sou o rei que Balaão profetizou, Números 24. Eu sou o profeta maior do que Moisés, Deuteronômio 18. Eu sou o descendente de Davi,
2 Samuel 7. Então, junto com essa afirmação de Jesus, vem todo esse caminhão de bagagem. Agora a gente vai entrar na aula de hoje. Olha o que acontece. Gente, versículos 28 e 30 de João 2. Vou ler com vocês. João 2, Jesus. Eu vou ler do 26, tá? Que é onde a gente estava. João 2, 26. Jesus lhe disse: Eu sou o que está falando contigo. Então seus discípulos chegaram e se admiraram que ele estava falando com uma mulher. Amor, João 2. João 4, desculpa, versículo 26. Obrigado por corrigir. João 4, 26. Jesus disse: Eu sou o que está falando contigo. Então os discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. E ainda mais uma mulher samaritana, né? Que diga-se de passagem. Fico imaginando os caras chegando. Imagina, Lucas, aqueles judeus que estavam seguindo Jesus, os caras chegam e falam: Meu, o que o Rabi está fazendo no poço com uma mulher samaritana? Tipo, pensa o que passou na cabeça dos caras, assim, tipo, o Rabi ficou doido, mano. Mas nenhum deles lhe perguntou: O que queres ou por que falas com ela? Agora, Jesus precisava que eles perguntassem? Nós vamos ver que não. Porque quando Jesus volta a falar com eles, ele pega desse assunto aqui. Mas olha o que acontece no versículo 28. Então a mulher deixou ali o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: Vem ver o homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele é o Messias? Ah, ela saiu da cidade na hora mais quente do dia para ir no poço enquanto não tivesse mais ninguém lá para ela poder pegar água. Aí Jesus dá essa revelação para ela, tem um encontro com a fonte de água viva. E ela larga o cântaro dela para trás. Ela foi lá para buscar água e ela largou o cântaro que ela tinha levado para buscar água e foi correndo para a cidade. E aí uma mulher que evitava encontros sociais, porque ela era julgada e discriminada, ela volta para a cidade e se esconde na casa dela? Não! Ela volta para a cidade e sai falando para a galera. Fala: Vem comigo, vocês precisam ver um cara que falou tudo sobre a minha vida. E eu acho que ele é o Messias. Pergunta: quando a gente tem um encontro com Jesus, um encontro com o Messias, o que muda na nossa vida? Sabe o que muda? Muda que a gente não precisa mais do cântaro. A gente não precisa mais da jarra de água. A gente não precisa mais do balde que a gente foi buscar água lá no poço. Não precisa mais. Por quê? Porque você teve um encontro com a fonte de água viva. Você não precisa mais das coisas do mundo que te trazem satisfação. Você não precisa mais dos métodos de matar a sede do mundo. Por quê? Porque você encontrou a fonte de água viva. E quando a gente encontra a fonte de água viva, a gente não precisa mais das coisas do mundo para satisfazer a nossa sede. Ela deixou o cântaro. Ela abandonou as formas humanas de saciar a sede. Se vocês assistirem a aula do Douglas Gonçalves, do Jesus Copy, sobre esse tema, ele vai falar assim, quote, quando você tem um encontro com Jesus, você abandona suas formas humanas de saciar a sede. Uau! Anota essa frase. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente abandona. Ela largou o cântaro e foi correndo para a cidade. E aí eu coloquei aqui na anotação, talvez então seja isso que o apóstolo Paulo esteja se referindo quando ele fala em Filipenses 4, que ele foi capaz, que ele é capaz de dizer que ele aprendeu o quê?
a viver contente em qualquer situação. Lembra que Paulo fala isso em Filipenses 4? Ele fala assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Normalmente a gente só guarda essa frase, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Vou comprar um carro novo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Vou comprar uma casa, tudo posso naquele que me fortalece. Vou viajar para a Europa, meu irmão, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É isso que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que tanto faz, porque tudo ele pode naquele que é a fonte de água viva, a fonte de satisfação de Paulo. Não estava na honra, não estava na fartura, não estava quando estava tudo bem, e também ele não perdia a fonte de satisfação dele quando ele estava na prisão. O que Paulo e Silas fizeram na prisão? Tem a musiquinha, Paulo e Silas. Como que é? Paulo e Silas cantando na prisão. Né? Minha vida é uma viagem para quem tem criança. O que Paulo e Silas fizeram na prisão, gente? Por que eles foram capazes de louvar e orar? Porque a fonte de água viva jorrava de dentro deles e eles não precisavam de uma audiência, de um púlpito legal na igreja, da iluminação bacana aqui, do microfone aqui. Não precisava dessas coisas. Porque a satisfação de Paulo não estava nas coisas do mundo. Então, por isso que ele podia dizer com tanta clareza, tudo posso naquele que me fortalece. Nunca mais usem esse versículo fora de contexto. Tudo posso naquele que me fortalece significa isso. A minha sede é saciada em Jesus e em mais ninguém. Portanto, eu tudo posso naquele que me fortalece. E tudo posso naquele que me fortalece não é para benefício próprio. Então, a fonte de satisfação de Paulo não estava nas coisas, não estava nos recursos, não estava no ministério dele, não estava na fama, não estava no reconhecimento, na honra. E ele também não ficava insatisfeito na adversidade. Ele não ficava insatisfeito na prisão, na humilhação, quando ele apanhou até quase morrer. Ele não ficava insatisfeito. Por quê? Porque isso é o reflexo de ele ter encontrado essa fonte de água viva que flui de dentro para fora. Paulo era cheio do Espírito Santo. Por isso ele dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Ela vai para a cidade e fala para todo mundo, galera, vem ver. E versículo 30 fala, saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Enquanto isso, no poço, seus discípulos lhe pediram, Rabi, come. Ele estava o dia inteiro sem comer. Gente. E aí Jesus dá uma resposta, eu fico imaginando a resposta, assim, e às vezes a gente imagina um cara zen, dando uma resposta, olhando para o nada, assim, tipo, gente, Jesus era gente, cara. E ele vira para eles e fala, tem uma comida para comer que vocês não conhecem. Às vezes a gente imagina ele falando assim, né, olhando para nada, assim, com aquela cara de paisagem, falando, eis que vos digo, tem uma comida secreta que vocês jamais conhecerão. Não é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo o que aqui? O alimento, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Olha aqui. Ele respondeu, tem uma comida para comer que vocês não conhecem ainda. Mas sim, vocês vão conhecer. É mais ou menos isso que ele está dizendo. E aí os discípulos ficam confusos. Então, assim, a gente vê que Nicodemos ficou meio confuso com as falas de Jesus, a mulher ficou meio confusa, agora os discípulos estão meio confusos, porque eles falam assim, peraí, alguém trouxe alguma coisa para ele comer e ninguém ficou sabendo? Que história é essa?
E aí Jesus fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Ou seja, tudo que Jesus fazia vinha do Pai, era para o Pai, e aquilo era alimento, era vida para ele. João 17:4, a gente vai ver que Jesus ora ali, aquela oração fervorosa de Jesus ao Pai. Ele está orando para que os discípulos sejam um com ele e um com o Pai. E ele fala, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra, ou seja, realizando, completando a obra que você me confiou para fazer. Então, bem antes, em João 4, ele está dizendo, esse é o meu alimento, é dali que vem a minha vida, fazer a vontade de Deus. Stephanie precisava gerenciar o chat aqui, mas... Não alcanço ainda. Vê daqui, ó, se tiver alguma coisa que eu preciso responder. O que eu ia comentar aqui, além disso, sabe aquilo que às vezes a gente faz, assim, que a gente nem percebe o tempo passar? Às vezes você vara a noite num projeto legal que você está envolvido, não quando é obrigação, mas quando você está envolvido no negócio, você não come, você não dorme. Por quê? Porque aquilo é alimento para você, aquilo está gerando vida em você. O que Jesus está dizendo é o meu alimento, o que gera vida em mim, é fazer a vontade do Pai. Essa é uma realidade que a gente tem que aprender. A única coisa que pode gerar vida em nós é fazer a vontade de Deus. E aí que muita gente acaba se atrapalhando, porque assim, não necessariamente a vontade de Deus é você pregar num púlpito. Não necessariamente a vontade de Deus é você tocar no grupo de louvor da igreja. Não necessariamente a vontade de Deus é você fazer, sei lá, fazer evangelismo. Às vezes a vontade de Deus, sabe qual que é para você? Você cuidar da sua família. Às vezes a vontade de Deus é você dedicar sua vida em oração. Às vezes a vontade de Deus para você é um ministério que não vai aparecer, que não vai ser holofote para ninguém. Mas só aquilo pode gerar vida em você. Porque se a gente não está fazendo o que a vontade de Deus pode ser pregar a palavra, mas se não for a vontade de Deus, não vai gerar vida em nós e a gente não vai gerar vida em ninguém. Então tem um videozinho circulando por aí, depois eu vou falar para a Stephanie encaminhar para vocês. E eu recebi ele de novo. É bem, assim, bem impactante, assim, tipo, bem hollywoodiano, talvez. Mas é um cenário, assim, do dia do juízo. E aí tem um cara lá representando Jesus e ele fala, chama o nome lá, sei lá, tipo, Rafael. Daí você vem diante de Deus, cara, diante de Jesus. Daí o Rafael chega lá e fala, e aí Jesus fala, Rafael, cadê os 500 milhões de almas que eu determinei que você alcançaria para mim? E aí o Rafael fala assim, não, mas Senhor, eu estava lá trabalhando, eu sou contador e... Rafael, eu te chamei para pregar o evangelho para as nações e alcançar 500 milhões de almas. E Rafael, tipo, Senhor, não, eu sou contador, o senhor está enganado. Aí ele chega para o Lucas e fala, Lucas, contador Lucas. E o Lucas fala, não, o senhor se confundiu, eu sou o rabino Lucas. E aí o senhor fala, não, mas eu te chamei para ser contador, não para ser rabino. Então, depois a Stephanie vai mandar aí, ela mandou para vocês no grupo. Manda no chat aqui também. Não vai assistir agora, hein? E... Alguém precisa me deixar entrar. Ju, autoriza a Stephanie entrar aí. Então, aquilo que somente a vontade de Deus para nós vai gerar vida em nós. Às vezes a gente acha que é o nosso trabalho que vai gerar vida em nós, às vezes a gente acha que é qualquer coisa que a gente faz.
né? Por mais que seja bom, por mais que seja caridade, só vai gerar vida em nós se for vontade de Deus para nós. Versículo 27. Jesus não precisava que os discípulos perguntassem nada. Lembra os versículos anteriores? Eles ficaram com medo de falar, ninguém falou nada. Eles estavam loucos para perguntar, mas ninguém falou nada. Jesus não precisa, ele conhece o coração do homem. Então ele continua dizendo, no versículo 31, enquanto isso, os discípulos lhe pediram, Rabi, come, tarará, tarará, e ele fala, a minha comida é fazer a vontade de Deus e completar a sua obra. Versículo 35. Não dizeis vós, faltarem apenas ainda 4 meses para a colheita, mas eu vos digo, levantai os olhos e vede, os campos já estão prontos para a colheita. Então Jesus volta a responder, como se ele tivesse perguntado, por que você está falando com aquela mulher? O que você estava conversando com ela? Ele sabia o coração deles, então ele volta do assunto. Ah, o senhor não vai comer nada? Não preciso comer, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Agora, voltando à pergunta que vocês queriam fazer e ninguém teve coragem de fazer, deixa eu falar um pouco sobre ela. Vocês estão dizendo aí, quando está perto da colheita, vocês falam, não, tem 4 meses para a colheita ainda. Mas eu digo para vocês, ergam os olhos, porque os campos já estão brancos e a colheita está próxima. O que Jesus está falando, né? Vamos seguir aqui no texto. 36. Quem colhe já recebe a recompensa e ainda junta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Isso é incrível. Tanto que semeia quanto que colhem na vida eterna vão se alegrar juntos. Assim o ditado é verdadeiro. Um é o que planta, um é o que semeia. Outro é o que colhe. Já ouviram esse ditado? Normalmente a gente ouve, né? A gente colhe o que planta, né? Mas tem também esse outro ditado. Um é o que planta, outro é o que colhe. Assim o ditado é verdadeiro. Um é o que semeia, outro é o que colhe. 38. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós recebestes do trabalho deles. Jesus, o que você está falando? O que ele está falando? Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testemunhava, dizendo, ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse, e ele ficou ali mais 2 dias. Que história é essa, gente? A história é a seguinte, Jesus está falando da primeira colheita do Novo Testamento, ele está falando do primeiro avivamento que aconteceu na história. Vocês estão pegando aqui o que está acontecendo? Jesus fala para eles assim, viu, vocês querem saber por que eu estava falando com aquela mulher? É porque tem uma colheita para acontecer, negado. Aí vocês estão chegando tarde já. E aí vocês falam assim, não, tem 4 meses para colheita, não tem o que fazer. A semente está lá debaixo da terra, não tem muito o que fazer, a gente pode relaxar e esperar. Não, 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 levantem os olhos, é hora de colher. Se eles levantassem os olhos, o que eles iam ver? Olha lá o que está escrito no versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. No versículo 40, os samaritanos foram até ele. Os caras estão lá no poço, no meio do nada. Se eles erguessem os olhos, eles iam ver aquela galera de samaritanos chegando. E Jesus está falando, vocês acham que tem 4 meses para a colheita? De novo, ele está fazendo uma analogia. Pelo visto, Jesus gostava de ensinar com analogias, com parábolas, né? Com histórias. E ele gosta de usar a história prática, a história que faz sentido para nós. E por isso que às vezes a gente lê isso daqui e a gente fala, nada a ver, porque você não trabalha na agricultura? Por isso que não tem nada a ver para você. Mas os caras ali eram, né? Sabiam o que ele estava falando. E aí ele fala, não tem tempo para vocês esperarem. E aí é incrível quando ele fala ditado, né? Um é o que planta, o outro é o que colhe. Quem plantou?
nessa história? Foram os discípulos que pregaram o evangelho? Quem plantou nessa história? Ali, recentemente, Jesus e a samaritana plantaram na história, né? Só que, gente, olha um pouco mais para trás. João Batista tinha passado a vida dele no deserto, orando, buscando a Deus e pregando o evangelho. Volta um pouco na história. Simeão e Ana, no templo, constantemente. Ana jejuava e orava constantemente no templo. Volta na história. Os profetas. O que Jesus está dizendo para os discípulos é: os profetas semearam. Ana e Simeão semearam. João Batista semeou. E essa mulher samaritana, que vocês me viram falar com ela, foi dar testemunho do que eles semearam. E agora vocês só vão colher. Vocês só vão colher. Tá ligado quando faz um apelo lá na igreja? Levanta 5 pessoas e fala: vou dar minha vida para Jesus hoje. 5 pessoas. E aí a galera fala assim: nossa, ó, preguei hoje, 5 se converteram. E aí, quando é mega church, igual aqui na Catch the Fire, né, vem logo uns 15, 30. E aí, tipo, nossa, preguei hoje, o Espírito moveu. 30 pessoas converteram. Tem 20 anos que a avó daquele que se converteu está orando por ele todo dia. Tem 5 anos que o colega do trabalho está pregando o evangelho para ele. Tem 10 anos que a esposa está orando pelo marido. Tem 3 anos que a mãe está orando pelo filho alcoólatra. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Mas o que Jesus está dizendo é que eles vão se alegrar juntos na eternidade. Então não se orgulha da pessoa que se converteu porque você fez o apelo. Tem uma história sendo plantada na vida daquela pessoa. E quando não é uma história de alguém que orou por ela, ou de alguém que pregou o evangelho, ou de alguém que vem falando de Jesus há muito tempo, é o próprio Senhor se revelando para essa pessoa através da criação. É o próprio Senhor se revelando para ela através de ministrar no coração dela, de atrair ela para o Senhor. Então, um é o que planta, o outro é o que colhe. E aí eles colheram o fruto desses anos de semeadura. Então não tinha mais, escuta, não tem tempo. Agora, galera, nós estamos caminhando para um tempo em que existem mais de 2.000 anos de história do evangelho sendo pregado depois de Jesus. 2.000 anos de história dessa semente sendo plantada. Imagina o tamanho da colheita que está vindo por aí. E Jesus está falando para eles: não tem tempo. Olha o senso de urgência daqueles dias. A gente precisa despertar o nosso coração para esse mesmo senso de urgência. Não tem tempo para esperar. São 2.000 anos de história. Nunca antes na história da igreja tantos movimentos de oração têm surgido. Nunca antes na história da igreja tem se falado tanto dos propósitos da aliança eterna de Deus. Nunca antes tem se voltado para uma pregação genuína do evangelho. Não tem tempo. A colheita está chegando. E o Senhor está falando para os discípulos deles: levanta os olhos que vocês vão ver. Vamos erguer os nossos olhos e contemplar aquilo que está vindo adiante de nós, debaixo do nosso nariz. A colheita, a grande colheita de Joel está chegando, galera. Está chegando. Joel vai cumprir. A profecia de Joel vai se cumprir e está chegando o tempo.
Se você não conhece a profecia de Joel, vai ler. Joel é um livro bem curtinho. E aí, no versículo 42, o que eles falam para a mulher? Veja como é importante o testemunho. Eles creram e foram por causa do testemunho dela. Então, o versículo 41 fala: muitos creram por causa da palavra dela. Então, o testemunho é importante. Por quê? Porque através do seu testemunho, muitos podem crer. O testemunho é mais importante do que a pregação. Porque você dá testemunho, a pessoa vê na sua própria vida aquilo acontecendo. Agora, o sucesso é a gente se tornar inútil. E essa frase vai totalmente contra os padrões do mundo. Os padrões do mundo te falam o quê? Que o sucesso é você estar sempre no auge. Gente, lembra o que João fez com os 2 discípulos dele? André e João. João Batista fala o quê para André e João? Lembra disso? Eis o Cordeiro de Deus, segue ele. Ou seja, o sucesso de João era ele se tornar inútil. Vocês não precisam mais de mim. Eis o Cordeiro de Deus, segue ele. O nosso sucesso é se tornar inútil. Veja o que o versículo 42 fala. E eles agora diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu quero linkar isso com o que Jesus tinha falado antes, porque a salvação vem dos judeus. Só que não é só para os judeus. A salvação vem dos judeus e ela é para o mundo. Sabemos que verdadeiramente este é o Salvador do mundo. Sucesso é se tornar inútil. Eles não precisavam mais do testemunho da mulher. Agora eles criam. O problema é que a igreja quer membro dependente da igreja. A igreja quer que eles fiquem ali perto. E quando a pessoa quer sair, ai, mas que coisa, porque é minha ovelha. E eu entendo isso. O coração do pastor tem que ser assim mesmo. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode criar filhos eternamente dependentes. Filhos que com 40 anos não saíram da casa da mãe e do pai, e não por opção, mas porque não sabem se cuidar sozinhos. E aí, essa foi uma grande falha da história da igreja. Sabe aquela história assim, tipo, sei lá, por exemplo, a gente tem costume muito de apontar o dedo, né? Então a gente acha que, por exemplo, que a igreja católica não incentiva a leitura da Bíblia por você mesmo. Então, e é mais ou menos assim. Agora, a igreja evangélica é muito diferente? É muito diferente? Tem incentivo de leitura da palavra? Agora, o mesmo despertar para a palavra que está acontecendo na igreja evangélica está acontecendo na igreja católica. O mesmo despertar. O mesmo. Não é diferente. É o mesmo Deus movendo. E aí o crente evangélico gosta de apontar para o crente católico e fala assim, não, tá vendo? Lá eles não estudam a palavra. Só que aí você, crente evangélico, quando está com problema, você liga para o pastor. Você fala, pastor, você pode orar pelo meu problema, porque eu estou passando por isso. Tem nada de errado em pedir intercessão, pedir oração, mas sucesso é você se tornar inútil. Sucesso do pastor é ele ser inútil. O meu sucesso é vocês não precisarem que eu ensine aquilo que eu estudo, mas vocês aprenderem a cavucar nas escrituras. E no fim, eu acho que isso é um chamado de todo o cristão, Sim. Que é fazer discípulo. Fazer discípulo. Você entende, você aprende, você ensina, você se torna inútil
Exato. E o próximo aprende, cresce, ensina e se torna inútil e assim. E talvez a analogia com o pastor foi meio infeliz. Preciso confessar. Porque o pastor é igual uma relação de pai e mãe. Por mais que o filho não seja, não dependa mais do pai e da mãe, ele sempre vai ser o filho, né? Mas a questão do discipulado seria mais apropriada. Assim, Acho que a Gabi que falou alguma coisa. Manda bala, Gabi. Então, só levantando essa questão da mulher samaritana, depois eu também vou dar um exemplo de que você falou a respeito do nos tornarmos inúteis, né? O interessante é que quando, né, ela chegou ali no poço e encontrou o Senhor, pelo menos na Bíblia, né, não é algo assim específico, porque foi resumido, mas a gente percebe que, por exemplo, se precisou insistir muito, eu sou Jesus, eu sou a fonte. Ele simplesmente falou e ela viveu essa experiência e foi compartilhar com as pessoas. Então, assim, ela viveu uma experiência com ele, ela teve um real encontro e não foi terceirizado, foi tete a tete, foi ela e ele. E ela, esse sentir não precisou ser forçado ou empurrado. Ele falou, ela recebeu, questionou, mas ainda assim acreditou na verdade, né, do que Jesus havia dito para ela. Então, isso é bastante real. Quando a gente tem esse encontro mesmo, não precisa ser nada forçado ou empurrado. Se a gente vive essa experiência, a gente vai correndo contar para as pessoas. E isso daí entra a parte do testemunho e tudo mais, que daí já envolve o pessoal e desperta uma curiosidade, um anseio. Outra coisa que você falou a respeito, né, de nos tornarmos inútil e, assim, as pessoas serem independentes em suas pés, práticas, enfim. Tem uma empresa aqui em Pira, conhecida, que toda semana eles chamam um pastor ou alguém para interceder para a empresa. Então, assim, toda semana vai um pastor diferente para orar dentro da empresa, para abençoar a empresa. Então, a gente percebe que as pessoas elas estão apoiadas na fé das outras, né? A questão da intercessão, sim, isso é importante, mas você percebe que ela está apoiada na fé daquela pessoa, que ela é dependente, ela não consegue caminhar sozinha, ela precisa de alguém que esteja ali. Então, ela cria esse lado. Esse ponto é um assunto que daria um estudo só nele mesmo, porque pode ser isso que você está dizendo, mas podem ser também coisas diferentes, assim, e a gente vê que existem papéis bem definidos, assim, papéis administrativos e papéis sacerdotais, e tem coisas que o governante tem que fazer, e no caso até mesmo o governante de empresas, né, tem papéis que é o sacerdote que tem que fazer. Então, mas seria um assunto mais complexo que vai fugir um pouco do nosso propósito aqui de estudo de hoje. Mas pode ser, e depende também, né, Gabi, de qual é a expectativa, né, desse pedido de oração dentro da empresa, né? É para a empresa ser mais lucrativa? Porque se for, é um propósito vão, né? Ou é uma oração pelos funcionários, para que o Senhor abençoe as famílias, para que haja temor do Senhor, crescimento, conhecimento do Senhor naquele lugar. Aí são outros propósitos, né? Então, tudo tem que ser levado em conta. Muito bem. Então, a gente vê aqui nesse último versículo dessa sessão, versículo 42, que a salvação vem dos judeus, mas não é só para os judeus. E aí, são 8h04, mas eu prometo que em 5 minutos eu vou cobrir a próxima sessão. São 10 versículos. Resumidamente, Jesus está saindo daquela região que ele estava, de Samaria, e ele vai fazer o caminho de volta para Jerusalém 2 dias depois, 2 dias daquele avivamento em Samaria. Galera ali buscando ele, pedindo, Senhor, fica mais um pouco, não vai embora ainda não, e ele fica mais 2 dias.
E aí, passados 2 dias, ele parte dali e vai para Galiléia. Agora, olha o versículo 44. Porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honras em sua própria terra. Ele mesmo tinha falado que um profeta não recebe honra na sua própria terra. E aí, ele vai para essa terra, que ele não vai ser honrado? Qual é a lógica disso? Olha como é contramão do mundo. Galera, se você está sendo honrado num lugar, o que o mundo fala para você? Fica ali. Você está sendo honrado, prestígio, fama, honra. Os samaritanos estão vindo aí, se convertendo. Por que você vai voltar lá para Jerusalém, onde eles não querem você? João, a história de João está constantemente dizendo: Jesus veio para aqueles que não queriam ele. Em João 1, ele fala: ele veio para os seus, mas eles não receberam. João 1:11. João 3:19, na conversa com Nicodemos, ele fala: a luz do mundo veio e os homens amaram as trevas mais do que a luz. Eles não querem a luz. Mas ele continua insistindo nisso, e nisso a gente vê a graça, a misericórdia, o amor de Jesus. Ele veio para quem não queria ele. E aí eu faço a seguinte reflexão lá nos arquivos de anotação que vocês têm acesso. Como nós recebemos os profetas que não falam o que a gente está esperando? Porque, galera, tem uma onda de profeta moderno, tá ligado? Que os caras vêm e falam, solta aquelas: assim diz o Senhor, prosperarás, crescerás, seus sonhos, aquilo que você sonhou desde criança. Galera, beleza, adoro ouvir essas coisas, tá ligado? Tem essa onda de profeta moderno que me incomoda bastante, em que a maioria das profecias é centrada na pessoa. É fácil receber esses profetas que falam coisas gostosinhas de ouvir. Difícil são 2 coisas. Primeiro, difícil é ser profeta do Senhor. Porque Isaías, para ser profeta do Senhor, andou 3 anos pelado E descalço. e descalço. Ezequiel, para ser profeta do Senhor, comeu bosta. Oséias, para ser profeta do Senhor, casou com uma prostituta. Jeremias, para ser profeta do Senhor, apanhou e foi preso. E aqui Jesus está fazendo uma relação praticamente direta com Jeremias, quando ele fala que o profeta não é aceito na sua própria terra. Porque foi Jeremias que não foi aceito. Foi ele que foi espancado e colocado na cadeia, porque ele estava profetizando que Judá ia ser levado cativo para a Babilônia. E a galera, outros falsos profetas, falavam não, usando a Bíblia, usando os escritos de Isaías. Eles citavam que não, os textos de Isaías: o Senhor vai libertar, a gente não vai ser cativo na terra de ninguém. E Jeremias fala para eles assim: tomara que seja isso, mas o Senhor não está falando isso. Como é que a gente recebe o profeta que fala na lata aquilo que o Senhor está falando, quando não é algo gostosinho de ouvir? Porque é fácil a gente falar aqui, julgar os irmãos judeus de Jerusalém e falar: tá vendo, eles não receberam Jesus. Como você recebe o profeta que confronta a sua zona de conforto? Como que você recebe o profeta que confronta o pecado que você quer disfarçar como se fosse uma falha moral? Como que você recebe o profeta que profetiza juízo? Jeremias foi rejeitado pelo povo dele. O que acontece? Agora, gente, o que Jesus fala para nós? Olha o que está escrito em Mateus 24. Então pensa nisso, Jeremias foi rejeitado, Jesus está falando que o profeta é rejeitado na sua terra. E a gente está preparado para ser desonrado? A gente está preparado para ser rejeitado? Mateus 24, o Senhor fala assim: sermão profético, o último sermão de Jesus. Ele fala: vocês vão ser atribulados, vão matar vocês. Se vocês quiserem acompanhar, está em Mateus 24:9.
Mateus 24:9. Vocês serão atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que vão falar coisa legalzinha de ouvir, coisas gostosinhas de ouvir, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino. Não é o evangelho da cruz. O evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. A cruz faz parte do evangelho do reino, mas não é todo o evangelho. E a gente adora ouvir pregação sobre a cruz. E é bom mesmo a gente ouvir pregação sobre a cruz. Mas é muito mais do que só a pregação sobre a cruz. Existe um dia de juízo que está vindo sobre a terra. E quando Jesus está falando que quando você começar a pregar sobre isso, as pessoas vão te odiar. Agora, qual vai ser a sua atitude? Falar, não, estou pregando sobre isso aqui, vão me odiar. Então, deixa eu continuar dentro da Catch the Fire, quietinho no meu lugar, lá na igreja, falando com meus irmãos e pregando para o grupo de jovens, porque eles curtem o que eu falo. Jesus foi para onde queriam rejeitar ele e, eventualmente, para onde iam matar ele. Então, ele está falando, profeta não recebe honra na cidade, na sua própria terra, mas ele vai para lá. Tá? Então, isso é um aprendizado enorme para nós. Agora, o que acontece no caminho dele para lá é algo incrível, porque ele tem um encontro com um oficial do rei, e o oficial do rei tem um filho que está doente, morrendo, e esse oficial do rei fala, você pode curar meu filho, cura meu filho, pelo amor de Deus. Mais ou menos isso que acontece. E aí Jesus dá uma demonstração para nós do que é graça. O que é graça? E vocês sabiam que tem uma diferença entre graça e misericórdia? A gente vive ensinando isso aqui para os nossos filhos. O que é graça e o que é misericórdia? Misericórdia, eu falo assim para a Luísa, que entende um pouco mais, né? A Luísa está com 6 anos. Eu falo, filhona, misericórdia é assim, você fez alguma coisa muito errada e você merecia correção com vara do papai. Só que eu vou ter misericórdia e você não vai ser corrigida na vara e a gente vai conversar para você entender e não cometer mais esse erro. Então, isso é misericórdia. Agora, graça é assim, é a Luísa não merecer alguma coisa. Então, assim, misericórdia é, ela não recebe o castigo que ela merece. Misericórdia. Agora, graça é quando a gente dá alguma coisa para a Luísa que ela não merecia. Então, misericórdia é você não receber o que você merece. Graça é você receber aquilo que você não merece. Então, ela não estava merecendo, sei lá, um passeio no parque, porque ela foi... Na verdade, assim, ainda que ela faça, que ela fez a coisa errada, a graça é você, além de você não receber a punição, né? Você recebe um favor. Você recebe um presente. Essa é a diferença. E aí esse homem aqui, por que isso é uma demonstração da graça de Deus, da graça de Jesus? Porque assim, ele era um gentil, muito provavelmente, assim, 99% de chance de que esse cara não era judeu. Por quê? Porque ele era um oficial do rei. Quem era o rei? Herodes Antipas. Quem foi Herodes Antipas? Só o cara que mandou arrancar a cabeça do primo de Jesus. Certo? Então esse cara trabalhava para o assassino do primo de Jesus. Tá fácil. Tá ligado? O cara trabalha para o assassino do seu primo que você ama e chega para você e fala, faz um favor para mim. Você fala, você tá me zoando, né? Você teve a pachorra de me parar aqui no meio do que eu tô fazendo e me pedir para fazer um favor para você. Tá maluco? Então o cara é um oficial do rei Herodes Antipas que tinha mandado matar João Batista. E ele vai até Jesus. E ele fala para Jesus que o filho dele está morrendo e que ele precisa de um milagre. E aí olha o que Jesus fala para ele
E aqui mostra que os cananeus estavam preocupados com o quê? Eles queriam milagres, queriam sinais. Eles não queriam a presença de Jesus ser transformado. Eles não queriam se converter dos pecados. Eles queriam sinais. Jesus responde assim para esse cara. Então Jesus lhe disse. Jesus respondeu pro cara. Só que quando ele responde, ele fala no plural. Ou seja, ele está falando, vocês todos que estão ouvindo aqui, se porventura vocês não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O que você faria se você vem pedir um milagre para Jesus e Jesus fala assim, vocês estão de brincadeira. Se eu não fizer sinais, vocês não vão crer em mim, né? Meu, abaixa a cabeça e vai para casa, né? É isso que a gente pensaria, certo? Só que aqui a gente tem uma lição do tipo de fé que alcança milagre, o tipo de fé que alcança salvação. 6 princípios eu vou tratar com vocês. Anota aí. Princípio número 1. A fé que alcança a salvação é uma fé baseada na graça. Você não merece. Ele não merecia. Esse cara não podia chegar para Jesus e falar assim, Senhor, tenho seguido todos os seus ensinos e obedecido a Torá. Senhor, tenho guardado o sábado. Senhor, vou na igreja todo domingo. Dou meu dízimo, Senhor. Fielmente. Às vezes eu dou mais do que 10%. Eu fico naquela dúvida de que é do bruto, do líquido. Eu já dou logo mais, Senhor. Eu faço caridade. Eu oro antes de dormir. Ele podia falar essas coisas para Jesus? A verdadeira fé que traz salvação, ela não é baseada nos seus méritos, naquilo que você está fazendo para alcançar aquilo. Então, esse cara não tinha mérito nenhum para chegar diante de Jesus e falar, faz um milagre, porque eu sou obediente. Fé que alcança a salvação é baseada na graça. Segundo, sacrifício. O filho dele, ele morava em Cafarnaum. De Cafarnaum para Caná da Galileia são 35 quilômetros. Fala que quando ele soube que Jesus estava em Caná da Galileia, ele saiu de Cafarnaum e foi até Jesus. Mais ou menos 35 quilômetros naquele tempo. Provavelmente ele foi a pé. Deve ter levado um dia, pelo menos, de viagem. Andar 35 quilômetros, você não anda numa pernada só. Se você andar numa pernada só, dá 10 horas de caminhada. Quem que anda 10 horas sem parar? Então, provavelmente, esse cara levou um dia de caminhada para chegar até Jesus. Fé que gera salvação exige sacrifício. Fé que gera milagre exige sacrifício. Tipo, imagina assim, você quer alcançar um milagre, anda de Piracicaba até Americana, chega lá e ora para o Senhor. Brincadeira, viu? Só para deixar claro. Fé que gera milagre, fé que gera salvação é humilde. Aquele homem se humilhou na presença de Jesus. Ele era um oficial do rei. Muito provavelmente ele era o tipo de cara que mandava, os negros obedecia. Provavelmente ele era o tipo de cara que a hora que ele estivesse passando na rua, todo mundo parava o que estava fazendo. Ele era oficial do rei. E ele não usou do seu título, não usou do seu poder, mas ele se humilhou na presença de Jesus. Fé que gera milagre é uma fé que não está baseada no seu interesse próprio. Ele não estava pedindo nada para ele mesmo, ele estava pedindo para que o filho dele fosse curado. Fé que gera milagre é uma fé que se baseia na persistência. Jesus falou, vocês não vão crer se vocês não virem milagre, né? Ele podia ter baixado a cabeça e desistido. Mas ele insistiu com humildade. Ele falou, Senhor, desce antes que meu filho morra. E fé que gera milagre, gera fé. Olha que engraçado esse último ponto. Fé que traz salvação gera mais fé. Por quê? Porque no versículo final desse trecho de João,
vai falar que ele voltou para casa, fala que ele creu em Jesus, na hora que Jesus falou, pode ir que teu filho está curado, fala que ele creu e voltou para Cafarnaum. No caminho, vieram encontrar com ele. E ele perguntou como o filho dele estava. Eles falaram, a febre foi embora e ele está bem. E ele pergunta que hora que aquilo aconteceu, porque ele queria confirmar a hora que Jesus falou. Ou seja, a palavra de Jesus, meu querido. Se ele deu o decreto, é na hora. Se ele falou, ele está curado, é naquela hora. Jesus falou, vai que ele está curado. Na hora que Jesus falou, então no versículo 52, ele fala assim, perguntou que hora ele havia melhorado. Ao que lhe responderam, a febre deixou o homem à hora 7ª, 1h da tarde. O pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirmara, o teu filho viverá. E ele creu, agora, fé que gera salvação, gera fé, tanto nele como nos outros. Ele creu e toda a sua família. Uau! Aquela conversão foi uma conversão da família inteira. E depois vocês podem ver em Atos 11, em Atos 16. Esse mesmo princípio. Crê e será salvo, tu e a tua família. Fé que gera salvação, contagia e gera mais fé e gera salvação nos outros. Uau! Crê e será salvo você e a sua família. Agora, crer depende de... A fé vai depender do quê? Desses outros 5 princípios. Certo? Vai depender da graça, vai depender do sacrifício, vai depender... Do quê? Da humildade, vai depender de não ser no interesse próprio e da sua persistência na fé. Muitas vezes o Senhor nos testa. E ele testou esse cara, né? Ele falou, bom, os cananeus estão preocupados com milagres, vamos ver qual é desse cara. O que está no coração dele? E no coração dele estava aquele desespero do pai, que não tem outro jeito, a não ser que você faça alguma coisa. E assim terminamos o capítulo 4 de João. Uau! Próxima vez vocês não acreditem nele quando ele falar que é só 5 minutos. Ué, 5 minutos do Brasil, mais 5 minutos do Canadá. Deu exatamente o tempo. Exatamente 23 minutos. Não, era 8 e 7 a hora que eu falei 5 minutos, não? Bom, enfim. É isso. Estamos abertos a perguntas, abertos para o Victor mandar bala. Abertos para comentários. A gente vai ver, na próxima aula a gente vai entrar em João 5, vai ser bem divertido falar sobre Jesus quebrando alguns conceitos religiosos sobre o sábado. Vai ser bem interessante a conversa, porque tem os dois extremos aqui, né? Tem gente que acha que sábado, nada a ver o sábado. Né? E tem gente que acha, não, sábado, não posso nem cortar o papel higiênico no sábado. E aí a gente vai conversar sobre essas coisas. Amanda, pode repetir os nomes dos livros? Ok, bom, só tem em inglês por enquanto esses livros, tá, Amanda? The Jewish Jesus. Esse é um. Do David Hoffbrand. E esse daqui do Corey Russell. O Corey, ele era do IHOP, agora eu não sei direito o que ele está fazendo. Mas his family spent 18 years in Kansas City. Agora ele está no Upper Room. Também é um ministério bem conhecido, o Upper Room. Mas ele era do IHOP, é um cara bem... Teach us to pray. Corey Russell. Mas o interessante desse daqui é aqueles capítulos que eu falei para vocês. E o capítulo 7, que fala sobre os amigos do noivo. E eu estava dando uma espiada nesse capítulo hoje. Eu falei, nossa, que da hora se tivesse em português esse livro para mandar para o pessoal.
Mas, se tiver alguém que fala inglês aí, ó, se propõe a traduzir para os irmãos. Né, Ju? Põe um povo para traduzir aí. Viu, Vitor? Quando você falou da profecia, você não gosta de profecia, quando eu comecei a conhecer mais sobre o judaísmo, no judaísmo, na verdade, eu nem sabia que eles acreditavam em profeta ainda hoje, né? Ô, Lucas, fala um pouco mais alto, ou então escreve Perto do microfone. Tá, dá para ouvir agora? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Quando você falou da profecia, né? O princípio de profecia e tal. No judaísmo, a profecia, ela só vem em juízo só, né? Eles acreditam que a profecia deve vir apenas no juízo, porque do juízo vem o arrependimento. Então, toda a base profética que tem do Velho Testamento, vamos chamar, que eles têm dos profetas, a maioria das profecias vinham como juízo às nações, ou algo errado que Israel fez, para que pudesse haver arrependimento da parte deles e aí sim haver salvação. Então, no judaísmo, a profecia vem para gerar salvação. E não para que você assim, você vai se arriscar, isso aqui. Para eles, isso não existe. Você tem razão no que você está falando. Tanto que, deixa eu achar aqui rapidinho agora, no livro de Juízes. A Juliana, alguém começa traduzindo o Lucas, porque não dava para ouvir direito. Você pode Não, o Lucas então estava falando que para o judeu do primeiro século, era claro que a profecia ela sempre viria com um cunho de juízo. Então, eles entendiam que era necessário a profecia tratar de questões de juízo, porque era através do juízo que vinha a salvação. Até hoje. E aí, até hoje, eles entendem dessa maneira. E aí eu queria lembrar aonde que mas é no começo do livro de Juízes, Juízes 2, versículo 16. Olha isso, Lucas, não sei se você sabia isso. Juízes, capítulo 2, versículo 16, fala assim: o Senhor levantou juízes. Israel nunca tinha tido rei ainda, nunca tinha tido juízes ainda. Era um povo que tinha tido Moisés e Josué. Certo? E aí fala então que o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos saqueadores. Ou seja, a salvação vem por meio do juízo. E isso faz parte do evangelho do reino. Porque o evangelho do reino culmina no quê? Culmina num rei que é um juiz que vai julgar. E ele vai julgar as nações, não só os indivíduos. E isso deveria mudar a forma como a gente entende o evangelho e a forma como a gente prega o evangelho. Porque se a gente entender a urgência disso, galera, muda o nosso jeito de viver. Sério mesmo, faz essa pergunta para você mesmo. O jeito que eu vivo hoje está considerando que um dia eu vou permanecer de frente com um juiz? O que a minha nação está fazendo? As decisões, as escolhas da minha nação, do governo da minha nação, são escolhas que vão permanecer diante desse juiz e vai acontecer o quê? A palavra fala que o Senhor tem uma controvérsia com as nações e que ele vai resolver isso no Vale do Meguido. Lembra dessa profecia? Então ele vai reunir as nações
E ele vai resolver essa controvérsia que ele tem com as nações. A gente prega sobre isso. A gente prega sobre o dia do Senhor. Gente, esse termo aparece na Bíblia. Eu quero fazer esse estudo agora. Quantas vezes aparece o termo o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia do juízo. A gente prega sobre esse dia. A gente fala sobre esse dia. A gente vive sabendo que esse dia está próximo, com essa urgência. Porque se a gente sabe que existe um dia que se chama o dia do Senhor, que ele vai julgar com justiça, e não é baseado na justiça humana e humanista, progressista, liberalista, comunista, bolsonaronista, trumpicista, o que mais? Quais são todas as... Não é baseado em nenhum conceito humano de juízo. É no conceito dele, nos parâmetros dele. Agora, ele é tão bondoso que ele escreveu os parâmetros dele aqui. Para ninguém ser pego de surpresa. Na verdade, o juízo, ele está, como você está falando, ligado e interligado com a salvação. Então, se a gente não prega o juízo... Para que eu preciso ser salvo? Né? Não faz sentido. Então, Concorda? é através do juízo de Jesus é que vem a salvação. Se não tem juízo, para que eu preciso ser salvo? Gente, é o dilema do livro de Jó. É o dilema de Jó. Ele fala, Senhor, não adiantou nada eu ser justo, porque eu estou sofrendo. Veja bem. Então não adianta ser justo. Mas daí a gente, como a Stephanie falou, só Jó é um livro que toda vez que eu leio eu fico de olho arregalado. Mas enfim, se a gente tem noção do dia do Senhor e o que é o dia do Senhor, isso deve mudar a forma como a gente se relaciona com a nossa família, com os nossos amigos e a forma como a gente prega o evangelho, porque se eu tenho noção desse dia do juízo e eu não estou pregando sobre o dia do juízo, qual é o amor que você sente por aquela pessoa que vai ser julgada naquele dia e que você sabe que não vai ser julgada para a vida eterna? Qual é o amor que você tem por essa vida? Se você não prega sobre o dia do Senhor. Qual é a necessidade que ela tem de se salvar, de se arrepender do pecado? Se você não prega o dia do Senhor. Então a obra da cruz, ela faz parte do evangelho, ela não é o evangelho inteiro. Agora, meu irmão falou isso no treinamento. E eu repito. Ninguém está tentando diminuir a obra da cruz. Pelo amor de Deus. A obra da cruz é essencial para o plano de salvação. E o que Jesus fez está feito. E não foi perfeito. E não tem mais nada que precisa ser feito. Certo? Essa é a obra da cruz. Mas vai ter um dia que você vai permanecer de frente desse mesmo homem que morreu na cruz. Só que agora ele não vai mais ser o cordeiro morto, mas o juiz, o justo juiz que vai julgar as nações. Isso devia mudar o nosso jeito de viver. Certo? Então, o Lucas trouxe um assunto que rendeu aí mais 10 minutos. E o Victor continua apontando essa arma do juízo aí. Mais algum, Débora? A Débora deu umas aproximadas da câmera, assim, umas horas que eu falei, agora a dona Débora vai falar. Não? Érica, Rafael? Algum comentário? Não? Ok. O Rafael comentou alguma Rafael coisa. tinha comentado alguma coisa? Ele comentou que pela parte do sucesso, que você falou que é o contrário, né? É uma coisa que pega nele.
Pega em todo mundo, mano. Uhum. Pega em todo mundo porque é contramão. Totalmente contramão, cara. Mais alguém? Juliana, é com você. Amém. Pode orar, Vitor, para a gente encerrar, então, por favor. Positivo. Aproveitar que o Paulo não está aqui, ele não vai querer ficar falando mais 30 minutos para dar 2 horas. Então, ora e encerra, por favor. Gente, mais 25 minutos dá 2 horas aqui. Vamos mudar essa aula aí para 2 horas. Vai precisar. Tá bom, então. Muito obrigado, então, por todos vocês participando. É sempre um prazer para nós compartilhar e estudar a palavra junto com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo de estudo, esse tempo de lermos a tua palavra, aprendermos daquilo que você quer nos ensinar. Eu quero orar, Espírito Santo, para que essa palavra seja como uma semente plantada em terreno fértil. Que a sua semente, a semente da sua palavra, caia no nosso coração e o nosso coração seja uma terra fofa, preparada para receber a tua palavra. E que a raiz cresça forte, profunda, que transforme o terreno da nossa vida por completo. E que a gente passe a gerar frutos dessas palavras, fruto da tua palavra. Eu oro para que o Senhor nos batize com paixão pela tua palavra. Eu oro para que o Senhor nos batize com esse desejo de encontrar essa fonte de água viva que jorra de dentro de nós. Senhor, como você disse na tua palavra, que você daria o Espírito Santo para quem pedisse. Eu peço, Senhor, não só para mim e para minha família, mas para essas pessoas que estão aqui nesse encontro online, Senhor. Dá do teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Numa porção dobrada, Senhor, numa porção abundante, Senhor. Que a gente tenha esse encontro marcante com você, cada um de nós. E que essa fonte de água viva, que só vem do teu Espírito em nós, possa brotar de dentro do nosso ser e começar a fluir de dentro de nós. Que a nossa satisfação seja encontrada em você. Ajuda no Senhor, como o Rafael estava falando, a compreendermos e a mudarmos o nosso jeito de vida. Ajuda-nos a resistirmos ser contrário ao que a maioria do mundo é. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como Paulo, capaz de dizer que nós temos contentamento, satisfação em todas as circunstâncias, porque a nossa fonte de satisfação está no Senhor. Amém. Ajuda-nos, Senhor. Muda o nosso jeito de pensar. Assim como a tua palavra também fala, renova a nossa mente, Senhor, pelo agir da tua palavra em nós. Que a nossa mente seja transformada pelo agir da tua palavra em nós, Senhor. Eu oro para que isso aconteça, Senhor, com cada uma dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, eu estou aqui disponível se mais alguém quiser comentar, falar.